Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 19 de abril. Último dia da janela doméstica, últimas horas, para bem dizer a verdade, nessa altura do campeonato. Parecia que o Botafogo não faria nenhum tipo de movimento, nenhuma nova contratação. Só que de repente, do nada, sem aviso prévio, o TF trouxe a informação de que o Glorioso se acertou com o Grêmio pelo lateral esquerdo cuiabano, atleta de 21 anos de idade, que pode chegar inclusive em definitivo com um contrato até 2027. Vamos trocar uma ideia sobre isso porque tem informações adicionais para passar para você sobre o perfil do jogador. Além disso, eu quero destacar nesse vídeo uma fala de Arthur Jorge, onde ele indica que o estádio Newton Santos precisa ser o nosso porto seguro. O treinador, claro, ficou muito satisfeito com a sua primeira vitória à frente do Botafogo, já está focado na partida contra o Juventude e nas palavras do próprio, podemos e devemos fazer muito melhor. O homem está focado na nossa evolução. E por falar em Campeonato Brasileiro, quero trazer aqui também uma análise do gol do Botafogo diante do Atlético Goianiense. Analisando, observando mais atentamente o lance que culminou com o gol, tem várias nuances interessantíssimas para você poder observar e eu quero mostrar para você. Só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Nós ultrapassamos os 45 mil inscritos e agora vamos em busca dos 46 mil até dia 10 de maio. Acredito que dá para a gente chegar lá e com a ajuda de vocês, com toda certeza, conseguiremos novamente. Sempre destacando, esse é o quarto conteúdo do dia, tá? Teve muito Botafogo aqui no canal e nesse fim de semana, logicamente, não vai ser diferente. Então inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começar, vamos trazer aqui a declaração de Arthur Jorge, né? Nosso comandante, que está satisfeito com a sua primeira vitória, mas não tão satisfeito assim com a performance da equipe. Ele mesmo disse na coletiva que esse nível de desempenho que a gente teve em outras circunstâncias pode não ser suficiente para a gente sair com resultado positivo. E é verdade, o Botafogo precisa se tornar cada vez mais competitivo. Ele comentou o seguinte, se liga só, abre aspas, jogar aqui tem que ser o nosso porto seguro. Temos que ter o controle da ansiedade, da emocionalidade, que eventualmente poderá vir de fora para dentro. Claro, se referindo quando a arquibancada estiver mais ansiosa, mais irritadiça, isso pode se transportar para dentro de campo. Mas a gente não pode deixar, os atletas têm que ter esse controle da ansiedade, o controle emocional. E está mais do que correto, vamos dizer a verdade aqui. Provavelmente, se fizéssemos o segundo gol, quando o Júnior Santos aparece ali sozinho, poderíamos ter encontrado um momento de mais serenidade. Ficamos mais próximos da nossa área do que queríamos. Mas o que ficam são o resultado e o desempenho defensivo. Eu quero equilíbrio enquanto time e elenco. Arthur Jorge, cara, tá muito focado. Você percebe pela maneira como ele trata na coletiva a performance da equipe, dizendo que teve aquela sensação de que a gente podia mais, a gente sofreu mais do que é o desejável, que ele quer uma equipe dominadora. Estou muito animado. De verdade, estou muito animado. Não é só por conta da vitória em si contra o Atlético Goianiense, mas é imaginando, até por conta da análise que eu vou mostrar aqui do nosso gol, você vai entender melhor, os conceitos que ele está buscando implementar. Quando isso tudo estiver rodando direitinho, cara, a chance do Botafogo estar do jeito que ele deseja, uma equipe dominadora, protagonista, é muito grande. Quanto tempo vai levar? Não sei. Mas Arthur Jorge me parece um cara muito capaz na hora de passar os conceitos para os seus atletas, porque é apenas o terceiro jogo com ele à frente da equipe. E a gente conseguiu perceber, especialmente no primeiro tempo, uma diferença já. Uma equipe mais coesa, mais organizada, mais segura daquilo que precisa fazer para poder chegar à meta do adversário, para poder se defender. Ainda não está perfeito, claro, longe disso, tem muito trabalho pela frente e o treinador vai trabalhar incansavelmente para que a gente possa chegar onde ele deseja, naquele nível ideal. Isso é um ponto muito bacana. Agora, sobre esse reforço aí, o cuiabano, lateral esquerdo de 21 anos de idade, ele é um cara que é uma aposta, não dá para a gente tratar de outra maneira. Passou bastante tempo no departamento médico do Grêmio recentemente. De setembro para cá ele teve 3 lesões na coxa esquerda, 3 problemas musculares e isso chamou bastante a minha atenção. Agora, lesão muscular, se você tratar direitinho, se você fizer ali o equilíbrio de carga, tanto na musculatura anterior quanto na musculatura posterior, você consegue passar por isso. Não é uma lesão ligamentar, uma lesão de tendão, por exemplo, né? Aí é muito mais complexo. Então a lesão muscular, embora seja um problema chato, e se você não cuidar direito pode ser recorrente, pode virar alguma coisa crônica, não é o caso do cuiabano nesse momento, né? Ele teve uma lesão em setembro de 2023, teve uma lesão agora em janeiro e outra na sequência, em fevereiro, tá? Ele teve uma lesão de grau 1 em janeiro e em fevereiro foi de grau 2.
Esse é o ponto que pega para mim, porque é a mesma coxa e uma lesão mais extensa uma atrás da outra. Isso pode indicar que ele voltou antes da hora, pode acontecer. O Grêmio achou que estava tudo em ordem, o jogador fez os testes e tal, mas quando foi fazer aquele esforço, aconteceu de estender novamente. Então você tem que tomar cuidado. Mas é uma aposta, o Botafogo, segundo o TF, vai contratar até 2027, contrato de longa duração, então você está apostando naturalmente no desenvolvimento do atleta. Eu entendo que é uma aposta interessante. Nessa temporada de 24, ele atuou apenas 4 vezes, mas deixou boa impressão. Tanto é que quando você pesquisa nas redes sociais as opiniões, né, dos torcedores do Grêmio a respeito do cuiabano, quando ele estava no departamento médico, ficou um tempão afastado e tal, a galera comentava assim, esse aí vai se formar em medicina quando? Esse daí já tirou o certificado lá do departamento médico, sabe? Coisas assim. Porque ele ficava muito tempo afastado, né? Passou realmente muito tempo sem entrar em campo. No Brasileiro do ano passado, por exemplo, ele teve 11 jogos, somente 5 como titular, em 38 rodadas. Então você vê que realmente isso aí dá o tom de que o cuiabano acabou ficando muito tempo ausente. E a torcida do Grêmio fica chateada, conforme qualquer torcida, quando você tem um atleta que passa muito mais tempo no derrame do que outra coisa. Vídeo ano passado, por exemplo, o Gabriel Pires. A galera também falava, vai se formar em medicina, é comum do futebol brasileiro. Mas o fato é um atleta que é forte, que tem capacidade ofensiva, que pode realmente agregar qualidade à nossa lateral esquerda. Foi convocado para a seleção de base, né? Em 2022 ele foi convocado para a seleção sub-20, teve interesse de equipes da Alemanha e também da MLS na contratação dele, mas o Grêmio na ocasião não quis fazer negócio. Com toda certeza, o cuiabano ele reúne as características de um atleta que John Textor quer na SAF. É um jogador jovem com potencial que pode nos dar retorno técnico de imediato, mas também, mais adiante, render aquele faz-me rir, que todo mundo sabe também é o objetivo da SAF Botafogo. Ninguém precisa se iludir quanto a isso, não é verdade? Agora, Fogão, sobre a análise do gol diante da equipe do Atlético Goianiense, eu quero mostrar aqui para você um lance onde você vai observar várias nuances. O Botafogo começa a jogada tendo feito uma pressão, consegue recuperar essa bola no campo de ataque ainda. Você vai ter 5 jogadores se aproximando do lado esquerdo do campo de ataque. Você vai ter lá Jefinho, Hugo, Luiz Henrique saindo da direita e vindo para o lado esquerdo. Vai ter o Gregor e o Tietê. Você vai ter 5 jogadores numa faixa de campo ali, tá? Pegando ali do corredor interno em direção à lateral. Então você vai ter 5 jogadores do Botafogo, mais o Bastos, que não aparece na imagem, mas vai estar protegendo o corredor ali da esquerda. Dentro da grande área, ou na linha da grande área, você tem Tiquinho e Júnior Santos, justamente para dar uma opção, de repente, de uma jogada de cruzamento, tentando pegar esse mano a mano que ficou, porque ficou 2 contra 2 ali na igualdade numérica. E você tem ainda o Matheus Ponte do outro lado, dando a alternativa. Quando essa bola gira, você percebe que o Tietê rapidamente acelera o passe e já se projeta. Então ele se projeta, dá a opção de passe rápido e o próprio Matheus Ponte, ele também vai fazer a infiltração. Nisso, o Luiz Henrique, que estava lá na esquerda, ele vem para a direita e ocupa o espaço entrando na grande área, na diagonal. Recebe o passe do Júnior Santos, que estava na grande área ali com o Tiquinho, né, para atacar a grande área. Ele vem, abre na direita e encontra o Luiz Henrique. E o Matheus Ponte, que faz uma olhadinha assim para trás para ver se tinha alguém perto dele, chega e consegue a finalização depois do passe do Luiz Henrique. Se você observar nessa jogada, aconteceram várias coisas e não foram movimentos aleatórios. Nitidamente não foram movimentos aleatórios. Você tem o Botafogo buscando um ataque funcional quando ele reúne mais jogadores de um lado do campo. O Fernando Diniz no Fluminense faz muito isso, inclusive. Vira e mexe você vê 7 jogadores de um lado do campo, outros 3 aqui, para justamente você poder ter a opção de inversão rápida e pegar a defesa do adversário desmontada, né? É a questão da busca pelo espaço. Então você vai vendo as movimentações, a ocupação dos espaços, a opção que você dá para os seus companheiros, o Tietê que faz a distribuição muito bem, o Matheus Ponte que passa para o Tietê, mas não mantém a sua posição, ele vai e avança, se ele não faz isso o gol não sai. Lembrando que ele já tinha tentado fazer isso contra o Júnior Barranquilla, algumas vezes inclusive, né? A gente até na ocasião falou, o Matheus Ponte ele tá se movimentando como se fosse um meio atacante. Só que contra o Júnior Barranquilla, que ainda era o comando do Fábio Matias, a gente não teve nenhuma jogada onde deu condição do Matheus Ponte explorar essa movimentação por dentro. Já nesse confronto aconteceu.
Então é muito legal você observar todas essas nuances, porque você consegue perceber que existe um trabalho sendo realizado. Existe um conceito ali que o treinador está buscando implementar junto dos seus jogadores. Por isso que eu estou animado, porque se essas ideias começarem a gerar os frutos possíveis, irmão, vai ficar maneiro demais, cara. Vai ficar bom demais, de verdade. Repito, não sei quanto tempo vai demorar para a gente poder ver o nível de jogo do Botafogo subir absurdamente, mas estou confiante que a gente vai caminhar nessa direção. E você, Fogão, uma vez que você pôde observar essas nuances na hora do nosso gol, como é que você enxerga essa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião e lembre-se, amanhã eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e até amanhã.